aí é o que nós vamos estudar hoje. Conceitos psicanalíticos. Você está vendo aí os nossos temas, você está vendo aí a introdução, são os conceitos básicos da psicanálise. O capítulo 1, nós vamos falar sobre a personalidade para a psicanálise. No capítulo 2, nós vamos falar sobre temperamentos para a psicanálise. Já temos uma aula, eu vou dar uma pincelada sobre isso. No capítulo 3, nós vamos falar sobre o caráter para a psicanálise. No grupo 4, nós vamos falar sobre o grupo familiar para a psicanálise. No capítulo 5, trauma para a psicanálise. E no capítulo 6, o desamparo para a psicanálise. Beleza? Vem comigo, já estou falando demais. A garganta está seca e eu vou beber água. Vamos lá? Conceitos básicos da psicanálise. O criador da psicanálise está aí, foi criada pelo médico neurologista e austríaco Sigmund Freud, que nasceu em 1856 em Freiberg e na época fazia parte do Império Austríaco e faleceu em 1939 em Londres. Psicanálise. O que é a psicanálise? Não é considerada uma ciência ou mesmo parte da psicologia. Ela é um método investigativo e empírico que utiliza a psicoterapia analítica e surgiu no ano de 1900, quando Freud publicou sua obra Interpretação de Sonho. Interpretação de Sonho, que também é uma das nossas matérias do nosso curso completo. Inconsciente. O que é o inconsciente? Objeto da psicanálise. O inconsciente é a nossa parte mais profunda, onde nossa vida psíquica continua distante de conhecimento. Embora esteja distante, o inconsciente consegue se manifestar e enviar sinais como xistes, impulsos e sonhos. Pré-consciente, eu estou fazendo uma revisão das teorias psicanalíticas. Pré-consciente, o que é isso? Pré-consciente se mostra como uma ponte entre a superfície e a parte mais profunda da nossa mente. É o momento em que se encontram de modo que haja interações sobre eles. Embora os sonhos sejam do inconsciente, nosso consciente consegue se lembrar deles. E isso acontece por causa desse intermédio, que é o pré-consciente. Consciente, estágio onde temos percepção sobre nós mesmos, interna e externamente. Nisso se inclui as emoções, pensamentos, falas, ações, bem como os desejos. Vamos ver agora sobre o ego. O que é o ego, professor? O ego é o quê? O ego é o intermediário, sendo um ponto de equilíbrio das três instâncias. Ele não cede às vontades do id, bem como não trabalha a moralidade excessiva do superego. E o que é o superego? Com base na permissividade social, o superego age como agente moral. Em suma, ele não nos reprime constantemente, de modo que nos encaixamos nos costumes positivos da sociedade. O superego é o juiz, né? Às vezes você homem, está na rua e quer urinar na rua. E tem muita gente. Se você deixar, você vai. Mas o superego fala, não, isso não pode, isso é imoral. Ele te segura. O id, o que é o id? O id está ligado diretamente ao nosso instinto. Incentiva nossos desejos mais selvagens. Ele não mede consequência, de modo que tenta nos tirar da linha constantemente. O id não tem sexo, o id não tem religião, o id quer o prazer. E se nós deixarmos o tempo todo o id falar mais alto, nós muitas vezes vamos sair dos trilhos. Nós vamos no popular psicanalítico despirocar, ficar aí com o céu aberto. O que é o libido? Isso está muito ligado. O que é o libido para a psicanálise? Nos principais conceitos da psicanálise, a libido se enxerga como uma energia sexual que movimenta o ser humano. Embora parte dessa premissa, essa força visa o nosso desenvolvimento nas mais variadas formas, não sendo apenas sexual. Então, o libido não é sexo só, tá ligado a sexo? Tá ligado sim, mas não só isso. É a energia que dá as pulsões, a energia que dá as forças. E o que é pulsão para a psicanálise? Pulsão é o estímulo físico que chegam até a mente. Também são um dos conceitos básicos da psicanálise, que é a pulsão.
Contudo, mesmo sendo confundido com o instinto, difere deste por não haver necessidade real. A pulsão nos leva necessariamente à sobrevivência, sendo vista como desejo insaciável. Então, a pulsão, apesar de ser confundido, não é instinto, tá? A pulsão que nos leva à sobrevivência e é insaciável. Freud também falou sobre a pulsão de morte. O que é essa pulsão de morte? A pulsão de morte é uma vontade dúbia de ter prazer a seu oposto. Ao mesmo tempo em que queremos algo bom, buscamos involuntariamente sua sombra, sofrendo com esse processo. Como a saudade por lembrar de alguém que pode ser boa, mas mágoa pela ausência de física. Isso é o quê? Pulsão de morte. Sonhos. O que é sonho? Eu gosto muito de sonhos na psicanálise. Eu gosto muito dessa matéria. O que é sonhos? Sonhos são vistos como manifestação do inconsciente e dizem muito a respeito de nós mesmos. Assim que são interpretados, dão revelações sobre nossas vontades, desejos e traumas. Aquele chamado, existe o conteúdo latente, o conteúdo manifesto. Isso é muito interessante. O que é livre associação? Foi um método utilizado por Freud em substituição à hipnose, que consiste em deitar o paciente no divã e encorajá-lo a dizer o que viesse à sua mente, sendo também convidado a relatar os seus sonhos. Freud analisava todo o material que parecesse e buscava entendê-los, encontrar os desejos, temores, conflitos, pensamentos e lembranças que pudessem se encontrar e que estivesse além do conhecimento do consciente do paciente. Isso é as associações livres que Freud criou, esse método investigativo que é uma coisa linda, é aquela cura pela fala. A pessoa vai falando livremente e você vai fazendo as associações livres e com isso ela vai botando para fora seus pensamentos, seus conflitos, suas lembranças. Isso é muito top na psicanálise. Desejo. O que é desejo para a psicanálise? É uma manifestação dupla do querer, sendo consciente e inconsciente. Enquanto queremos algo e temos clareza disso, o inconsciente também deseja, mas recalcamos ele. Ainda assim, essas vontades têm origem consciente e é visto como desejo camuflado. Então, olha só, olha o desejo. Ainda assim, as vontades não atendidas se manifestam nas falhas e sonhos. Isso é desejo. Eu tinha lido um pedacinho aqui de baixo, mas vamos lá. Sintoma. O que é sintoma? O sintoma tem origem consciente e é visto como um desejo camuflado, como forma de expressão, era isso que eu tinha lido lá em cima, com base nas experiências sexuais da infância. Ele aflora e se desenvolve servindo de símbolos psíquicos ao corpo. Isso são sintomas, são as chamadas doenças psicossomáticas. Se não tratada, se não houver uma busca por uma psicoterapia, as pessoas começam a jogar para fora, através do seu corpo, o quê? Suas experiências sexuais da infância, os seus problemas da infância, começam a jogar através de sintomas. Transferência, o que é transferência? Isso é uma coisa muito linda. É um dos conceitos básicos da psicanálise, que envolve a relação de projeção do paciente em direção ao seu terapeuta. Em suma, o analisado projeta suas impressões no psicanalista, pois associa este como uma figura importante da sua vida. Isso é muito importante. Se o seu paciente, se seu analisado fizer uma transferência para você, ele vai conseguir se abrir para você. Se você lembrar um pai, uma mãe, se você lembrar uma pessoa importante, seja essa transferência positiva ou negativa, isso é muito bom para o tratamento dele. Temos também os mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? Ações psicológicas que têm finalidade de reduzir qualquer manifestação com situações que coloquem em perigo a integridade do ego, onde o indivíduo não consegue lidar com situações, por algum motivo, consideradas ameaçadoras. São processos subconscientes ou mesmo inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para os conflitos não resolvidos no nível da consciência. Esses são os mecanismos de defesa. Aí tem um recalque,
Mecanismo que remete para o inconsciente emoções, pulsões e afetos que são considerados repugnantes para um determinado indivíduo. Então ele recalca aquilo, guarda aquilo lá no seu inconsciente para que não haja coisas ruins para esse indivíduo. Mecanismos de defesa são estratégia do ego, de forma inconsciente, para proteger a personalidade. Complexo de Édipo. Isso é uma coisa também muito interessante que Freud descobriu. O que é esse complexo de Édipo? Momento da vida da criança, onde ela se liga com seu oposto sexual e rivaliza com seu semelhante. É vista como uma etapa da formação, de modo que a criança alimenta uma relação de amor e ódio paternos. O menino para a mãe e a menina para com o pai. Enquanto ama um, afasta o outro. Mas isso se encerra aos 5 anos de idade. Então, o complexo de Édipo é muito interessante. Buscava entender e encontrar os desejos e temores, conflitos, pensamentos e lembranças que pudesse encontrar que estivesse além do conhecimento do paciente. O que é desejo? Não, voltei aqui. Vamos lá. Agora foi. Então, eu falei sobre os conceitos básicos da psicanálise. Foi só uma revisão aí para você. E esse assunto eu sempre tenho que estar falando. Complexo de Édipo, associação livre, pulsão, mecanismo de defesa. Você sempre vai ouvir falar sobre isso. Agora eu quero entrar sobre um tema muito interessante que faz parte da nossa grade. A personalidade para a psicanálise. O que é personalidade? Escreve aí para mim. O que você entende por personalidade? Escreve aí, enquanto eu alivio a minha garganta. Você escreve aí, por favor, o que é personalidade na sua visão. E nós vamos falar daqui a pouco sobre a personalidade na visão da psicanálise. Isso aí, muito bom, muito bom. Vamos lá. Vamos lá. A definição de personalidade é bastante ampla na psicanálise. E sabemos que ela se interessa principalmente pelo desenvolvimento da psique durante a infância. Nós sabemos que a criança ela vai do 0 aos 3 anos de idade sem consciência nenhuma. Mas dos 3 aos 7 se forma o caráter. E nessa formação do caráter está aí a personalidade. Em virtude dessas teorias, entende-se que a psique se estrutura a partir do complexo de Édipo, desse contato entre os paternos. O termo complexo de Édipo foi criado por Freud para designar um conjunto de sentimento hostil e amoroso que o filho sente em relação à mãe. A primeira relação sexual dele é com a mãe, né? Na amamentação, e ele começa nesse complexo de Édipo. Seria um desejo que surge de forma inconsciente durante a infância. Esse nome nós sabemos, né? Que é inspirado na tragédia grega de Édipo, rei, de Sófocles. Nela, o autor grego conta a história de um filho que matou o pai e casou-se com a mãe. Isso antes de saber do parentesco entre eles. Quando descobriram ser mãe e filho, já havia inclusive constituído uma nova família. Com a notícia, a mãe se suicidou, enquanto Édipo arranca os próprios olhos. Daí vem o chamado complexo de Édipo que Freud criou, quando ele havia passado por um processo também de ter se apaixonado pela madrasta dele. Como dissemos, a psicanálise freudiana entende que a partir do complexo de Édipo se forma a estrutura da psique. Existiriam ainda 3 grandes estruturas possíveis nas quais todos os indivíduos se encaixam. Eles seriam psicose, neurose e perversão, também uma das nossas matérias da nossa formação master. Se as 3 estruturas estão fortemente ligadas, a ideia de distúrbios psíquicos, e se todos os indivíduos se enquadram em alguma delas, qual seria a diferença entre normalidade e a doença? Freud explica. A única diferença para a psicanálise estaria no grau. Ou seja, as pessoas têm graus variados de sintomas, ligados à sua estrutura psíquica. E é verdade, são graus. Quanto maior o grau, maior o sofrimento do indivíduo.
O sofrimento deriva desses sintomas psíquicos, resultantes da estrutura mental, constituída a partir do complexo de Édipo. É o que leva à procura de tratamento psicológico. E por meio desses sintomas é que Freud vê a necessidade de compreender a formação, a função e a importância do inconsciente. Cada uma dessas três estruturas apresenta subdivisões. Vejamos agora quais são cada uma delas. Primeiro, a psicose. E a psicose ela vai se dividir entre esquizofrenia, autismo e paranoia. Tem a neurose. A neurose se divide entre neurose obsessiva e histeria. E tem também a perversão. A perversão não possui subdivisões. Ela, no entanto, possui várias formas de manifestação. Uma delas seria o que Freud chama de fetichismo. É a perversão. Agora nós vamos ver e relembrar, né, as divisões topográficas da mente. A personalidade é concebida como estrutura em instância consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente consiste em tudo aquilo que nos damos conta, com as sensações, percepções, memórias, sentimentos e fantasias. Esse é o aspecto do nosso processamento mental que podemos pensar e falar de maneira racional. Aí Freud criou a primeira tópica. Freud criou aí a primeira tópica. Deixa eu passar aqui. Primeira tópica. Tá aí, ó. Deixa eu voltar aí. Calma que eu tô tentando achar. Parei aqui, ó. Sobe, sobe. Pode ir embora. Primeira tópica. Não, pode ir. Calma aí. Aí a primeira tópica que ele criou, ó. O pré-consciente inclui todas as coisas que, embora nós não... Pá. Tá só ajeitando aqui. E já voltamos. O pré-consciente inclui todas as coisas que, embora nós não nos sejam presentes no momento, podem facilmente voltar à consciência por um ato de vontade. O inconsciente é onde mantemos nossos sentimentos, pensamentos, impulsos e lembranças das quais não damos conta, não tem como, embora produza efeitos. Além disso, o inconsciente contém também os elementos que foram reprimidos, experiência das pessoas, mesmo que ela não se dê conta dessas influências subjacentes. A maioria dos conteúdos inconscientes permanece lá por serem inaceitáveis ou desagradáveis para as pessoas e funcionam segundo o princípio do prazer. Freud fez uma metáfora dessa teoria, comparando um iceberg no qual a maior parte invisível fica submersa, que é o inconsciente. Conforme oscila parte do iceberg, esta ora submersa, ora imersa, e se torna momentaneamente visível, que é o pré-consciente. A ponta do iceberg fica permanentemente acima da água, e é por isso permanentemente visível, que é o consciente. Né? Aí tá, ó, olha só, o consciente, aí lá no consciente, que é a parte de cima do iceberg, são os raciocínios, as percepções, pensamentos, memórias, fantasia e lembranças. O inconsciente, que é a parte mais profunda do iceberg, fica lá. Os recalcamentos, os desejos, as pulsões agressivas, pulsões inatas e os medos. Por isso que fala que, às vezes, o inconsciente fica, ó, oscila. Profundeza, sobe. Profundeza, sobe. E nessa oscilação é que vem o quê? Os transtornos emocionais. Nessa oscilação de fundo, submerso, volta. Submerso, e fica essa dificuldade. E também Freud colocou a segunda tópica. Aí na segunda tópica, Freud concebeu dividida em três instâncias, que é o id, o ego e o superego. O que é o id? O id está presente desde o nascimento. É o componente inato do indivíduo, vem com ele. Ele é completamente inclusivo, inconsciente. Inclui o quê? Desejos, vontades,
pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejo orgânico do prazer. O id é a fonte de toda energia psíquica. Por isso, é o principal componente da personalidade. É dirigido pelo prazer, princípio do prazer, que se esforça para alcançar a satisfação imediata de todos os desejos e necessidades. As outras partes que compõem a personalidade humana, o ego e o superego, se desenvolvem a partir do id. O ego, o eu, é componente da personalidade, que está encarregado da interação do ser humano com a sua realidade, de adaptar os desejos e as necessidades dessa realidade. É o papel do ego. O ego se desenvolve a partir do id, e contrapõe a ele o princípio da realidade, assegurando o quê? Impulsos do id, que possam ser expressos de maneira aceitável, então reprimidos para o inconsciente. O ego funciona, pois, se esforçando para satisfazer os desejos do id de maneira realista e socialmente aceitável. Então o ego ele fica assim, ele vai pegando o id e tentando colocar em situações aceitáveis. Embora seja um componente adquirido, o ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos de vida do indivíduo. O superego é o aspecto da personalidade que contém o quê? Os nossos padrões e ideias morais, internalizado que adquirimos dos pais e da sociedade. Como estrutura adquirida, o superego se desenvolve a partir do ego. É uma espécie de senso, né, que vai sendo juiz da personalidade, né, senso do bem e do mal. Ele vai fornecendo também o quê? Os julgamentos. Superego, o superego atua num sentido distinto e por vezes contrário, né, aos desejos, né? É o princípio do dever. Faz os julgamentos das intenções do sujeito, sempre agindo de acordo com heranças culturais, relacionado a valores e regras de conduta. O superego é, então, componente moral e social da personalidade. Numa outra analogia, Freud comparou o id e o ego com o cavalo e o cavaleiro. O primeiro id é quem tem força para realizar o deslocamento, mas o segundo, o ego, quem dá a direção. Assim, o id fornece impulsividade para os comportamentos, mas é o ego que decide a forma como eles serão executados. A relação dessas duas estruturas é com a outra se dá da seguinte maneira: consciente e principalmente inconsciente. O id é totalmente inconsciente e o ego totalmente consciente. E o superego parcialmente consciente, parcialmente inconsciente, fica aí no meio como um juiz. Freud, isso aqui já foi. Aí, vamos agora. O capítulo 2 é os temperamentos para a psicanálise, né? O que é temperamento? Eu não vou focar nisso porque nós temos uma aula aí só de temperamento, tanto no gratuito, tanto na formação completa. Mas o que é o temperamento para a psicanálise? O temperamento é um traço de nossa personalidade, que aponta quais particularidades estão presentes em nosso comportamento. A partir disso, o trabalho da percepção sobre ele se divide em 4 tipos diferentes, sendo suficiente para justificar a diversidade social. Nesse caminho, vamos te apresentar os 4 tipos de temperamento para quem identifique o seu. Aí, nós temos primeiro o temperamento colérico, né? Que é um temperamento mais selvagem. Aí, ele tem as características dele, intolerância, infelizmente os coléricos mostram bem limitados, tem um egocentrismo também. Eu não vou focar nos temperamentos, porque nós já falamos sobre isso. Tem impaciência. Aí vem os temperamentos fleumáticos, vai ficar aí na apostila, você pode depois olhar aí. Aí, no temperamento fleumático, mostra aí o mais dócil de todos, né? Aí vem paciência, vem disciplina, tudo isso aí no fleumático. Depois nós temos o melancólico, tá? Temperamento melancólico. Depois nós temos o temperamento sanguíneo. Professor, qual a importância de eu entender sobre temperamentos? É você saber lidar consigo mesmo e saber lidar com muitas pessoas. Tem pessoas que se relacionam
e depois fala que existe a incompatibilidade de genes e não querem ficar mais juntos, mas deveriam entender do temperamento antes de se relacionar com outras pessoas. O temperamento é de suma importância para manter relacionamentos sadios. Você pode estar revendo aí, lendo na apostila. Eu quero falar agora sobre caráter, o caráter na psicanálise. Escreve aí o que você está gostando, o que você está achando da aula de hoje, tá? Tô fazendo com o maior carinho, como sempre. Eu vou beber minha água. Capítulo 3, caráter para a psicanálise. Vamos lá? O significado de caráter. Caráter é o conjunto de características e traços relativos a uma qualidade distintiva, índole, gênio e dignidade, mas principalmente no que diz a respeito à maneira de agir e de reagir de um indivíduo. Todavia, embora seja um conceito geralmente aplicado a um sujeito, pode ser ainda característica relacionada a um grupo. Esse conjunto de qualidades e até mesmo defeito de uma pessoa vai determinar sua conduta e sua moralidade no corpo social. Ou seja, o caráter de um indivíduo é projetado no seu comportamento dentro dos grupos sociais, seja ele qual for, família, escola, amigos, trabalho, entre outros possíveis. Dessa forma, uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter, geralmente ele é aplicado inconscientemente. Qualidades tal qual desonestidade, infidelidade, intolerância, entre outras. Isso porque ele não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Contrariamente, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida, a quem é aplicado instantemente a ideia de confiabilidade e respeitabilidade. Já a expressão caráter, por outro lado, tem significado conforme a época e ao lugar, rigorosamente. Tem a ver com a moda ou as vestimentas esperadas por um evento. Devem ser, ou seja, algo que lhe atribui certa qualidade de personalidade. Caráter segundo Freud e Reich. Agora vamos trazer o conceito referido para o campo da psicanálise e tentar entender como é definido nesse contexto. Achamos importante começar pela visão de Freud e Reich sobre o tema. Vamos ver o que Freud fala de caráter. Freud foi o primeiro a observar que o caráter e seus traços poderiam ser explicados. Essas transformações permanentes ocorrem desde os primeiros impulsos, isto é, os infantis. Reich. Já Wilhelm Reich foi o primeiro teórico que se preocupou em formular uma teoria coerente do caráter. Reich dizia que o caráter consiste numa mudança crônica de ego que se poderia descrever como um enrijecimento. Dessa forma, olha o que ele falou, o caráter se forma para manter uma estrutura necessária ao desenvolvimento do indivíduo. Porém, quanto mais a pessoa for rígida, inflexível, for a estrutura do caráter, mais esse caráter se transformará em uma resistência. Essa resistência, por sua vez, tende a manter o material inconsciente fora do alcance. Isso faz com que o indivíduo passe a reagir de modo automático, como um mecanismo de defesa, ou seja, não é algo que se escolhe, mas que se submete e de que não se livra, pois é uma certa medida instintivo. Nessa visão, o caráter é uma reação àquilo que foi experimentado na infância. Além disso, cada caráter é único, porque cada experiência é única. Consequentemente, o que podemos aprender dos dois autores é que o caráter é a maneira como a pessoa se apresenta e se comporta em suas relações. Ou seja, a atitude psíquica particular em direção ao mundo externo, específica de um dado indivíduo. Assim, ele pode se adequar ou não ao seu contexto social. O caráter seria, então, o quê? A dimensão total das atitudes e ações desses indivíduos em relação ao seu mundo, sendo que a formação dele está ligada a quê? A diversos fatores, principalmente ao desenvolvimento psicossocial, relação com o ego, figuras parentais, os modelos. Por isso, além da relação, restrição, identificação e prazer.
As variações dessas experiências podem aproximar ou afastar. Calma aí. Aqui, pode aproximar ou afastar. Deixa eu ver aqui onde eu tô. Ou afastar o caráter da neurose. O que é caráter para a psicanálise? A partir do que vimos, o caráter é composto de quê? De atitudes e hábitos de uma pessoa. Isso é normal. Isso somado a um padrão consiste de respostas para várias situações. Ele inclui atitudes e valores conscientes e comportamentos. De acordo com os estudos de psicanálise, a finalidade do caráter é proteger o ego dos perigos internos e externos. Para isso, ele limita a mobilidade psíquica da personalidade a essa função. Isso é o caráter. Protetora. Podemos, deixa eu ver aqui se está aqui. Esse foi o 3. Deixa eu fechar aqui. Caráter. Aí, ó. Protetora. Podemos chamar de couraça de caráter. Essa couraça se forma com os resultados crônicos do choque entre exigências pulsionais. Podemos dizer que a formação do caráter se inicia quando o indivíduo supera o complexo de Édipo. Afinal, aqui, a elaboração do conflito entre os desejos genitais incestuosos e a frustração desses desejos. Se a criança se desenvolveu de maneira saudável, o ego se torna forte e integrado, sendo dirigido para a ordem seguida na realidade. Agora, o ego, recalque e punição. Porém, se os desejos genitais são muito intensos e o ego é fraco, desenvolve-se um medo de punição. Dessa forma, o ego se protege através do recalque. Este é o mecanismo de defesa que envia as ideias que são incompatíveis com o ego para o inconsciente. A consequência disso seria a formação de um caráter com atitude de evitação do medo, ou seja, caráter fraco. Em ambos os casos, o caráter cumpre a função, sendo que a formação do caráter exerce funções econômicas, de aliviar a pressão do recalque e ações. E fortalece o ego. Esse ego torna a pessoa rígida, limitada em suas percepções e ações. Assim, a função econômica do caráter e suas resistências servem para evitar o desprazer. Além disso, ele estabelece e mantém o equilíbrio psíquico, mesmo que este equilíbrio seja neurótico e absorva as energias reprimidas. É o caráter. Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre capítulo 4. Grupo familiar para a psicanálise. O que é grupo familiar para a psicanálise? Vamos lá? Conceito de família. O que é conceito de família? Socialmente falando, família é identificada como um grupo social. E esse grupo social sofre influências externas de instituições de sociedade. Porém, a influência também é interna, pois os membros se influenciam também, independentemente de número de pessoas que compõem uma família. Essas pessoas apresentam alguma ligação. Como dizemos o quê? Lá no tópico anterior, pode ser uma ligação ancestral, ou seja, entre as pessoas que são parentes de sangue. Contudo, essa ligação também pode ser estabelecida depois, como em casamento ou em uma doação. Aqui, família é composta por indivíduos que são ligados, mas não são iguais. São ligados a sentimentos, a afetos, mas não são iguais, né? Até aquela... Por que aquela... Tô fazendo propaganda de nada. Mas por que aquela não é minissérie. Minissérie que passava aí numa emissora, não vou fazer propaganda para ela. Mas foi muito sucesso durante muitos anos, A Grande Família. Porque ali mostrava o cotidiano de uma família. Pessoas que estavam ligadas por sentimentos, por afetos, mas cada um era diferente do outro. E dava aquela confusão toda. Ficou até famosa aquela música, né? Minha família é muito unida e também motorizada. Briga por qualquer razão, mas acaba pedindo perdão. Ou seja, família é composta de pessoas.
mas indivíduos ligados, mas que são totalmente, mas não são iguais. Com isso, podemos entender o quê? Que as pessoas não precisam se vestir igual, ter o mesmo sexo e gosto. Há uma ligação muito mais moral e material. Há pessoas mais próximas e outras nem tanto. Mas elas formam uma unidade menor dentro de um grupo maior. Na nossa sociedade, geralmente a família é constituída por pais, filhos, primos, irmãos, avós, tios e netos. Né? Já surgiram outras famílias aí, mas no início eram assim. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Contudo, dependendo da cultura... Contudo, dependendo da cultura que esse grupo está inserido, certas características podem mudar. Consideramos também que a ideia não é algo fixo, conforme o mundo... não é algo fixo. Conforme o mundo vai evoluindo, né? A ideia sobre família evolui também. Além, já tem até famílias alternativas, tem tudo isso aí. Além, a maneira como se estuda o conceito de família é diferente, dependendo da teoria de cada um como é abordada. Tendo isso em conta, vamos pensar na família dentro da teoria psicanalista. Para a psicanálise, o conflito que ocorre no complexo de Édipo influencia na personalidade do indivíduo, de forma fica claro que essa relação familiar, principalmente na primeira infância, a primeira infância é crucial para que essa pessoa será. Ou seja, o convívio com a família vai interferir. E as primeiras experiências na infância é que vai ser crucial para quem essa pessoa vai ser. Então, a família é muito interessante. Para a psicanálise, há dentro da psicanálise várias formas de encarar a influência da família na personalidade. No entanto, todas elas a consideram essa ligação fundamental para quê? Para entender essa distinção. Nós vamos falar agora 3 visões de psicanalistas. Os principais, vamos falar Freud, Melanie Klein e Lacan. Para Freud, olha o que o Freud pensa de família. Para o pai da psicanálise, o complexo de Édipo teria representação dupla. A castração simbólica e a natureza biológica. O filho é fruto de uma relação sexual. Mesmo tipo de relação proibida entre filhos e pais. Esse conceito de proibição de incesto origina a castração simbólica. Para ele, o complexo se dá pelo filho em relação tanto ao pai como à mãe. A diferença se dá pelo sexo da criança. Se é menina, se relacionará de uma forma com o pai e de outra com a mãe. Se for menino, a relação se dará de maneira contrária. No entanto, sempre ocorrerá essa tensão. Para Melanie Klein, o estudo dela teve como foco o relacionamento entre filho ou filha e mãe. Segundo ela, quando o pai está presente efetivamente na relação entre mãe e filho ou filha, o complexo de Édipo surgirá. Ou seja, em uma relação em que a imagem paterna não esteja presente, o conflito edipiniano também não estará. Essa é a visão de família, de grupo familiar. Para Lacan, a família para Lacan representa um papel fundamental de transmissão cultural. É através da família que o ser humano realmente se humaniza e tem a sua subjetividade desenvolvida. Sob o complexo de Édipo, Lacan afirma ser fundamental para situar o desejo e a existência humana. Considerações finais. Família é muito mais do que apenas pessoas que compartilham um nome. Família constitui um relacionamento. E através desse relacionamento, o ser humano se constrói. Então, família é muito importante. É através desse relacionamento que se constrói um homem. Opa, deixa eu ver aqui. Como vimos de acordo com as teorias psicanalíticas, a família tem influência sobre nós desde o início. Por outro lado, essa influência não se finda com o passar do tempo. Você pode ter qualquer idade, mas quem você chama de família, seja pelo sangue ou por afinidade, ter influência
Também. Talvez a força da influência seja diferente, mas o contexto que inserimos induz nossa psique a se adaptar. Então, seja pelo sangue ou por finalidade, tem influência sobre você, tem influência sobre nós, sobre a nossa psique, e como que nós vamos nos adaptar a esse contexto familiar. Agora nós vamos falar no capítulo 5 sobre trauma para a psicanálise. O que é trauma para a psicanálise? O que é trauma para a psicanálise? Fala aí o que você está achando. Vamos lá. Está achando que ser psicanalista é fácil? Está achando que viver de psicanálise é fácil? Não é não. Tem que estudar. O significado de trauma para a psicanálise. Trauma é uma palavra de origem grega, que numa tradução aproximada quer dizer ruptura, perfuração. E era, à época de Freud, muito utilizado no campo da medicina. Freud incorpora essa palavra ao vocabulário psíquico, nomeando uma situação com a qual não temos condição de lidar. Um evento traumático não é ruim, nem bom em si mesmo. Ele é um momento inaugural. Eu nunca tinha vivido nada assim antes. Nada em minha biologia ou em minha educação havia me preparado para isso. Por ser o novo. A situação traumática demanda tanta energia, tanto dos nossos recursos de vida e pensamento, que nos vemos muitas vezes incapacitados de viver e amar livremente. O trauma nem sempre é reconhecido como tal no momento da sua ocorrência. Frequentemente são o quê? Vivências posteriores, aparentemente inofensivas, que ganham importância por desencadearem uma série de associações que trazem à consciência a situação traumática original. A formação, 5.2, a formação do ser humano e os traumas. É na infância que começa a formação de todo ser humano. E é na infância também que começam os traumas. Coletamos nessa fase o quê? Valores importantes que vão determinar o futuro. Ademais, na infância, passamos por experiências e emoções que podem causar danos irreparáveis, como abusos sexuais, várias coisas. Na infância, isso vai trazer consequências irreparáveis, somente com muito tratamento. O acontecimento do sofrimento pode causar traumas, e 90% da população mundial passará pelo menos um trauma durante a vida. Além disso, os traumas são experiências dolorosas, como um acidente de carro, violência sexual, violência física, maus tratos, morte de alguém que se ama, etc. e outras coisas. Os traumas podem modificar o comportamento de uma pessoa. E a ciência está tentando descobrir, porque 20% das pessoas que sofrem trauma não conseguem superar aquele acontecimento. Como consequência disso, ele se torna um risco para a saúde, pois um trauma desencadeia diversos sintomas que podem ser de ordem física ou emocional. Além disso, eles não são fáceis de resolver, porque são problemas invisíveis e no inconsciente as pessoas não verem isso. E pode causar diversos problemas, por exemplo, estado de choque, medo, isolamento, entre tantas coisas que podem mudar radicalmente a vida de um indivíduo. Por fim, tudo isso traz desconforto para todos da família. Porque uma pessoa que tem trauma, toda a família sofre. Memória traumática, que é isso? A memória traumática é totalmente diferente da memória comum. Quando se sofre um trauma, muitas pessoas carregam dentro de si as marcas de sua história. Muitas vezes, trágicas essas histórias. Augusto Cury fala uma coisa muito importante, que ele fala sobre o RAM, né? Registro automático da memória. De acordo com o grau do seu trauma, aquele trauma é registrado automaticamente na sua memória. Não tem como você apagar. Não tem uma tecla de delete como tem nos computadores.
só com tratamentos que você vai conseguir passar por isso. Então, existe todo tipo de pessoas, né? Pessoas grossas, inseguras e ciumentas. Pessoas que não se importam com nada. E outras que se importam com tudo. Pessoas que têm medo exagerado e não sabem de onde vem esse medo. Com certeza, esses medos vêm de traumas sofridos, que estão aonde? No seu inconsciente. Os traumas e os problemas causados por ele. Complexo de inferioridade é também um problema que pode ter relação com um trauma sofrido na infância. Às vezes as pessoas não entendem, né? Ah, você tem cabelo duro, você é isso, você é aquilo. Na infância isso vai trazendo, a pessoa vai levando pro resto da sua vida, até porque o adulto é filho da criança. Sem perceber, os amigos, familiares, levam as pessoas a desenvolverem esse trauma, né? Através de críticas e de uma repreensão. Chamado também bullying agora, né? Nas escolas, essa palavra aí já. E se não tratado, pode virar o quê? Um transtorno de ansiedade ou até mesmo uma depressão. Ademais, a dificuldade de se relacionar pode ser de um trauma sofrido, seja no âmbito profissional ou social, e até mesmo familiar. Por isso, tem pessoas que vivem isoladas, que são menos felizes e mais propensas a ficarem doentes. Pessoas assim provavelmente sofreram abusos psicológicos ou abusos físicos. Calma aí. Tô aqui, ó. Freud, o conceito psicanalítico dos traumas. Freud, ao longo de sua obra, elaborou duas teorias sobre o conceito de traumas. A primeira foi entre 1890 e 1897, em que o trauma é conceituado como uma situação real, que possui um potencial traumatizante. Ademais, Freud e Brauer concebem um trauma com um corpo estranho que se aloja no psiquismo do sujeito, destabilizando a sua economia psíquica. Além disso, Freud atendeu muitos casos de histeria. Com isso, ele percebe que abusos ocorridos na infância geram sintomas histéricos ou traumas sexuais. Ele percebe isso. Voltando aqui. A teoria de sedução, que vai tratar o traumático, vivenciado em dois tempos, de ordem sexual e externa. Lidando com os traumas. Por que tão... Agora eu faço uma pergunta que está aqui na nossa apostila. Por que é tão difícil se desprender de um trauma? Me responde aí. Eu vou te dar 30 segundos. Por que é tão difícil se desprender de um trauma? Escreve aí. Vamos lá. Isso aí. Muito bom. Vamos lá. É como se o sistema de aprendizado ficasse sobrecarregado em emperrar-se. Então a pessoa não consegue se curar. O tempo passa e essas memórias possuem um caráter destrutivo. Por isso, vem à mente a imagem, pessoas assim dão poder ao sentimento emocional. E dentro dessa perspectiva, o indivíduo não acredita que pode mudar sua história, sentimentos ou sensação física do que aconteceu no passado. Assim, isso atrapalha o presente e resulta em alterações comportamentais, além de refletir negativamente no modo de pensar e de agir. Outra pergunta, como se curar dos traumas? Outra pergunta para você, responde aí. Como se curar dos traumas? 30 segundos. Isso aí, você está aqui para isso, para aprender a fazer isso com seus pacientes. Para que venha a cura dos traumas, o primeiro passo é admitir que há um problema. Enquanto as pessoas não admitirem isso, não tem problema. E se não procurar ajuda, pode, dia a cada dia, vai passando, fica mais complicado. Isso tanto para a pessoa que sofreu o trauma, quanto para os familiares e sociedade. Por isso, devemos ficar alertas e conhecer que muitos padrões de comportamento não são normais.
Além disso, assumir a responsabilidade por esse comportamento é fundamental para abrir o caminho para novos rumos. Até porque todos merecem viver bem e viver melhor, especialmente no que se refere às emoções, que são de extrema relevância para termos uma boa qualidade de vida. Isso é muito importante. Vamos lá? Capítulo 6. O que é o desamparo para a psicanálise? O que é o desamparo para a psicanálise? Vamos lá? O desamparo é aprendido. O desamparo é aprendido. É um comportamento em que um organismo, seres humanos ou animais, são forçados a suportar estímulos aversivos, dolorosos e desagradáveis. Então, o que é desamparo? É o quê? São situações de estímulos aversivos, dolorosos e desagradáveis que o indivíduo é obrigado a passar por isso. Com o tempo, o organismo se torna incapaz de evitar tais estímulos, mesmo que isso seja possível. Em alguns casos, a vítima nem quer evitá-lo. Isso se dá porque ele aprendeu que não pode controlar a situação e não toma ações para evitar. Ou seja, trata-se de um déficit específico envolvendo uma resposta específica. É produzido pela exposição a estímulos aversivos, incontroláveis e específicos. Experimentos com animais. Vamos ver? Experimentos com animais. A princípio, o desamparo aprendido foi estudado em relação aos animais. Para isso, o psicólogo e pesquisador Marty Seligman realizou um estudo na década de 70. Esse estudo tinha duas fases, 3 condições experimentais diferentes e diferentes grupos de cães também. Na primeira fase do estudo, investigou-se que o comportamento de 3 grupos diferentes de cães. Assim, um cão representava cada um dos grupos, ia para um local separado. Nesse local, foram colocados dispositivos que davam choques elétricos nos pés traseiros de cada animal. No que diz respeito ao primeiro cão, o choque que ele sentia podia ser parado ao encostar o focinho em um painel. Por outro lado, o cão do grupo seguinte foi para o outro local e que não havia possibilidade de parar o choque. Já o cão do último grupo não recebeu nenhum estímulo negativo, ou seja, não recebeu choque. Segunda fase dessa experiência. Depois disso, na segunda fase, os cães dos 3 grupos podiam escapar dos choques, indo a uma sala que ficava anexa ao local. Nesta fase, foram observados resultados significativos. No caso do primeiro grupo, os cães facilmente escaparam de um choque, indo para outra sala. Isso se deu porque eles aprenderam na primeira fase que poderiam fugir da dor. Então, eles fugiram. Já o segundo grupo apresentou dificuldades para entender que poderiam escapar da dor. Assim, para esses animais, não havia só uma dificuldade de aprender a ir para outra sala. Eles achavam que não podiam fugir de sentir a dor. Isso se deu pelo motivo deles terem aprendido, na primeira fase, que não tinha alternativa perante a dor. Assim sendo, o sentimento de impotência e desamparo aprendido perante a dor foi gerado. Ou seja, com esse experimento, podemos ver que os cães diminuíram seu comportamento de defesa ao terem sido expostos à dor sobre a qual não tinham nenhum controle. Dessa forma, mesmo quando esse controle foi dado, ele entendia que não poderia fazer o quê? Nada, mesmo assim. O desamparo aprendido em relação aos seres humanos. Esse sentimento também pode ocorrer com os seres humanos, como vimos antes. Assim sendo, se revela em pessoas que passaram situações dolorosas e incontroláveis. Nesse contexto, sentimento de insegurança e passividade, dificuldade para encontrar uma solução, podem surgir depois de uma
repetição de situações frustrantes. Isso não só depois de uma situação, mas de várias. Isso acontece, cadê onde eu parei? Pois a pessoa aprende que a situação é incontrolável e não há possibilidade de mudança. No entanto, lembre-se, é um sentimento. Assim como no caso dos cães. As pessoas podem sair de situação, mas não conseguem ver isso. Vale lembrar que esse sentimento une uma vítima com quem lhe causa dor. Ou seja, pessoa é maltratada várias vezes, porém acha o quê? O que ela acha depois de ser maltratada por várias vezes? Olha só. Onde eu tô? Desamparo. Agora achei. Porém, chegou uma mensagem aqui. Porém, acha que não pode sair dessa situação. Dessa forma, não consegue se afastar de quem a maltrata. Relacionamentos abusivos. Para ilustrar, sabe em casamentos em que a esposa apanha repetidamente várias vezes do esposo, mas não consegue se separar? Então, é exatamente o desamparo aprendido agindo. Assim sendo, a esposa não acredita que pode fazer nada para o sofrimento. Por essa razão, se aproxima cada vez mais do agressor. Então, o desamparo, a pessoa vai se acostumando com a coisa ruim e entra num processo aí de desamparo. Vamos lá? Aqui, ó. Com tudo isso, não acontece só em relações amorosas, mas entre pais e filhos, na relação de trabalho, entre amigos e na escola também. Há casos até em que as pessoas acham que merecem ser tratadas do modo indigno. De modo que esse tratamento é considerado o máximo que podem conseguir. Não é nenhuma surpresa que pessoas vivendo por muito tempo um relacionamento assim podem vir a ter depressão. Causas de desamparo aprendido. Como vimos, o desamparo aprendido é resultado da repetição de séries de situações frustrantes. Essas situações podem ser repetidas experiências de fracasso, bullying de intimidação, maus tratos por parte da família ou parceiro, assédio no trabalho também. Diante de tudo isso, o sentimento que surge é de desespero, angústia e impotência. Contudo, há uma outra forma, segundo alguns especialistas, em que o desamparo aprendido surge. Aqui, ele se daria através de observação. Como assim? Vamos ilustrar esse caso com situação hipotética. Uma filha assiste a sua vida toda a mãe sendo abusada, apanhando do marido e sendo passiva diante das ordens dele. Nesse tipo de situação, a filha pode vir associar a passividade e a baixa autoestima da vida da mãe com uma exigência normal da vida casada. Como para ela é normal, ela vai deixar que isso se reproduza em sua própria vida. Isso provoca o quê? Perpetuação do ciclo de desamparo aprendido. Assim, disse que ocorre por observação, porque ela não foi experimentadora primeira. Ela viu um padrão e internalizou nela, chamado modelo, né? Modelo de casamento, modelo de tudo. É preciso deixar claro que nesses casos, a culpa nunca é da vítima. Assim, até nos casos em que o desamparo aprendido é resultado de observações, a pessoa não é culpada. Não é porque algo internalizado como normal que isso é normal. Bem ao contrário disso. Se a pessoa acha que isso é normal, é porque foi induzida a isso. Ela precisa de ajuda e é vítima da situação. As pessoas que apresentam o desamparo aprendido têm baixa autoestima. Dessa forma, tenta convencê-las a mudar como perguntas como: por que você
não dá um basta nisso? Não ajuda nada. Isso não vai ajudar. Ah, por que você dá um basta nisso? Não ajuda nada. Na verdade, esse tipo de abordagem confunde a pessoa. Porque ela não vê sentido nesse tipo de pergunta. Ela não sabe, é inconsciente. Isso porque ela não acredita que isso pode acabar. A pessoa foi submetida a uma manipulação que faz acreditar piamente nisso. A terapia psicanalítica oferece auxílio a essas pessoas, uma vez que o problema ocorre porque as pessoas ficam entorpecidas pelas próprias frustrações e pela dureza da vida. A psicanálise busca entender a origem desse topor. Assim, a partir desse reconhecimento, é possível fazer um tratamento. Além disso, não adianta forçar alguém ao tratamento. A pessoa precisa desejar recuperar sua autoestima, voltando a acreditar em si mesma. Só assim ela não se submeterá a situações de abuso.